Grava para mim. Pronto. Então, estamos gravando. Então, para iniciar, eu estou aqui com ela, mulher paraense orgulhosa e símbolo de resistência política e regionalista na música brasileira, também da sensualidade e empoderamento da mulher brasileira, e que agora completa 50 anos de carreira em plena atividade. Muito bom dia para você, querida Fafá de Belém. É um prazer estar aqui falando com você. Primeiro, eu queria te perguntar como é que você está nessa sexta-feira, né? Eu sei que você já me falou aí que hoje tem voz e piano. E vai ser uma coisa fina, então queria saber qual a sua expectativa e como é que você está hoje. Bom, eu estou ótimo, eu adoro essa região da Serra, porque eu vivi no Rio. Vivi no Rio dos 13 até os 16 anos, ou seja, minha adolescência foi no Rio. E depois quando eu virei cantora, eu voltei a morar no Rio, de Belém, né? E a Serra sempre me encantou. E essa região aqui é mágica, eu morei em Teresópolis, enfim. E o Soberano eu queria fazer já há algum tempo. A gente não conseguia agenda. Como eu dei um break no final do ano para me dedicar à divulgação do musical Fafá de Belém, né? Eu liguei para o Serginho, vamos fazer agora. Porque eu estou terminando um disco com Arthur Nogueira, que vai ser lançado em agosto. Eu estava mergulhada no disco do Arthur Nogueira, com o Arthur, e fazendo só algumas coisas. E aí veio essa possibilidade de fazer o Circo Voador, também que a gente não conseguia agenda. E aí veio o Soberano, aí veio o Enfim. Aí eu É, abri essa agenda de 10 dias para fazer Rio de Janeiro. Então, hoje e amanhã é o Soberano, piano e voz, com meu parceiraço João Rebouças, e a gente revisita sucessos, mas canta também um pouco da noite do Rio, com samba canção, bossa nova, arrisca um pouco de jazz, que eu adoro jazz, enfim, é uma coisa mais intimista, né? E aí, na sexta, no dia 5 é uma explosão de paraencismo. Quando eu gravei o disco Tamanho Certo para o Meu Sorriso, em 2015, nenhuma gravadora quis, porque eu tinha na cabeça o que eu queria fazer. Ele começa com o conceito do Meu Coração é Brega. Eu ouvi essa música e aí fiquei pirada porque ela me uma reunião de amigos em Belém, eu ouvi essa música e eu disse, cara, eu comecei a ficar muito emocionada, porque a música me levava para a minha infância, para o colorido de Belém, para a mulher paraense reconhecida pela boca vermelha. Então, hum, a boca vermelha tem tudo que é lugar, no supermercado, no ônibus, na feira, entendeu? A gente passa um batom vermelho e já sente o poder ali. aham, perfeito. E tudo isso veio com muita força. E eu comecei a pegar repertório. E a minha ideia fosse feita com as guitarradas naquela altura, não se falava. A sonoridade paraense, o Pará não estava na moda. Há 50 anos, quando eu cheguei, o Pará nem existia praticamente, né? Musicalmente, não. Então, em 2015, eu digo, tem que ser com Manuel e Felipe Cordeiro. Aí chamei o Zé Pedro, que é um querido amigo, e aí nós fizemos em 3 dias o tamanho certo do meu sorriso. Aí foi uma loucura, mas antecipou tudo isso que hoje é a guitarrada. Então, eu vou fazer 50 anos de carreira no Circo Voador. Eu digo, vamos resgatar a sonoridade das guitarradas. E estou montando um show especial, dando uma passeada de carreira, trazendo essa sonoridade das guitarras, das percussões, e está muito bom, porque eu vou revisitar algumas coisas com esse olhar, né, da Hum. simplicidade, mas do pegado do swing da música paraense de periferia, que foi criada primeiro pelo pessoal da guitarrada, né, mas ganhou sofisticação quando o Manuel Cordeiro entra e começa a fazer o pica-pau, que é o essa coisa genial, né? E Sim. aí tenho o prazer de ter o Manuel Cordeiro com a gente, esse meu querido mestre, e para abertura, estou Suraras da Tapajós, meninas espetaculares, lá de Alter do Chão, Santarém. Vai ser lindo, vai ser lindo. Então vai ser uma festa. Perfeito. Então, e primeiro eu queria te falar, você foi ficou muito famosa também por as suas músicas que viraram trilha de novela, né? Tem aí 67. 67 trilhas. Coisa pouca, né? Coisa pouca. Coisa pouca. Então, como é que você se vê agora realmente como a roteirista desse show de 50 anos, né? Você que vai ter que criar um caminho biográfico, né? Vamos dizer assim. Como é que você se vê nessa É, posição de roteirista? ano passado, final de 24, eu
montei um espetáculo chamado A Filha do Brasil, que era em cima de todas as trilhas de novela. Infelizmente, o empresário na época não entendeu isso. Então, nós apresentamos 4 espetáculos desses e não seguimos, mas vamos retomar. Eu troquei de empresário agora, vamos retomar mais no final do ano. Mas ali eu revi coisas que eu nem lembrava que estava em novela. Muito engraçado, né? Uhum. Músicas que são marcantes na minha vida que eu não lembrava, que é muita coisa. Eu estreiei numa novela. Sim, Eu comecei, primeira vez que eu apareci na televisão, foi cantando Fio da Bahia, que no dia 25 de maio de 75, no Fantástico. Eu estreiei no Fantástico. E aí, você não tinha nem nascido, imagina, não tinha, isso era um projeto. certamente. E aí a música explodiu. Em um mês e meio, eu era a cantora mais tocada no Brasil. Eu tinha 18 anos, há 50 anos atrás. Eu não sabia o que estava acontecendo, ninguém me preparou para isso. Eu nunca tinha subido num palco, a sério, entendeu? Eu cantava nas rodas de violão de Belém. E de lá para cá eu não parei. Aí na pandemia a gente deu aquele break, né? E a primeira live foi trilhas de novela. Eu fiz na pandemia 32 lives durante os 2 anos da pandemia. A primeira foi trilha de novela. E a partir daí eu queria fazer um disco, queria fazer um show de trilha de novela. E aí, durante 2 anos, nós montamos e tererê, mas infelizmente não houve a percepção de quem cuidava da minha carreira de seguir com esse espetáculo. É mais fácil vender show do que investir. Claro. E aí eu troquei tudo, troquei muita coisa no entorno. E nessa troca-troca apareceu o Circo Voador. Eu falei, bom, então vamos fazer de novo a comemoração de 50 anos, vamos pegar um resumo das trilhas de novela, mas também colocar coisas icônicas, também do disco Humana, que é o disco que eu lancei há, acho que 4 anos atrás, aí veio a pandemia e abortou o disco. Mas que é um disco mais contemporâneo, com músicas da Letrux, músicas da Arthur Nogueira, músicas da Adriana Calcanhoto, um disco Macalé, entendeu? Um disco muito potente. Então, a coisa foi construirmos o roteiro, eu construí junto com o Arthur Nogueira, e quando nós fizemos o Koala, há 2 anos, nós montamos o espetáculo do Koala. Não é o espetáculo do Koala, mas o Arthur, que tem um pouco mais que a sua idade, é o meu parceiro atualmente, meu parceiro de shows, né? E aí estava em Belém, nós fomos construindo esse repertório, está em Belém, eu acho que vai ser muito potente, porque as músicas que é, foram gravadas com outra pegada, a gente vai usar uma base e as guitarradas em cima. Uhum. Então, muito interessante. Como o circo tem aquele ambiente do circo, a gente não vai usar cenário. Eu acho que, imagina, eu vi o circo nascer no Arpoador, em 1982. Você já morava no Rio. Já quando dos 7 anos de carreira, né? E eu, como frequentava muito Arpoador quando eu era adolescente, eu conhecia todo mundo, Evandro, o pessoal da Blitz, todo mundo de praia. Eu não pensava ser cantora, nem eles artistas. É muito doido. Então vai ser um reencontro. O Ivo Seta, que hoje está no circo, que é um ator maravilhoso, irmão do Ivan Seta e da Vera Seta, era uma pessoa de dentro da minha casa, quando eu nem sonhava em ser cantora. Amigos meus irmãos, enfim. Então vai ser um reencontro profundo com esse Rio de Janeiro que eu vivi na adolescência e com essa garotada da Lapa que eu amo, eu frequento muito. Não vivo sem Nova Capela. Perfeito. Agora cantando num show meu, vai ser a primeira vez. Estou muito animada. Vamos ter 2 ensaios. Vamos fazer ensaios virtuais. Depois do ensaio aqui no Rio. E fiz novo figurino. E vai ter projeção, vai ter isso aqui. Cara, eu acho que nada é mais forte do que a arquitetura do circo e Hum. a história do circo voador, né? Que começou numa lona no arpoador. Então eu estou muito emocionada, muito excitada com tudo isso, entendeu? E vai ser lindo, vai ser lindo. É, com muita, toda certeza. E você, assim como falou, recentemente lançou esse disco com músicas da Letrux, do Macalé. Você certamente é uma das maiores expoentes da música brasileira como um todo, né? Porque você passeia por todos esses gêneros com uma naturalidade e a música brasileira é a melhor do mundo, né? Então, assim, É. em 30 álbuns e 15 milhões de discos vendidos, claro que são muitos discos a dizer e tudo mais, mas nessa narrativa toda que você vai construir nesses 50 anos. Existem alguns discos que te marcaram pontualmente, assim, que você pode dizer no momento? Claro Bom, que, assim, acho que pode ser um momento da sua vida, da carreira, enfim. o primeiro LP, o Tambatajá, ele veio e
você entenda, uma menina de 18 anos é conhecida por um produtor quando tem 16 anos em Belém, por acaso. Nós estávamos tocando violão quando a gente saiu, todo mundo saía da escola e se encontrava para tocar violão. Eu já cantava desde os 9. Então, com um grupo de músicos mais velhos ou da minha idade, eu vou morar no Rio, voltei para Belém, Belém já não me cabia. Então, a fuga era fazer teatro e sair da escola e tocar violão. Aí eu tinha 16 anos quando esse produtor chegou a Belém e estava lá fazendo a pré-produção do Vinícius e Toquinho, e ele queria conhecer um autor paraense. Aí disse, tem um pessoal, uma garotada que toca no lugar X, mas chega até às 6 horas eles vão embora, que é tudo menor. E aí ele chegou lá, nós estávamos tocando. Aí ele me convidou para ser cantora. Aí eu falei, não. Ele disse, você canta muito bem. Eu, na alta arrogância dos 16 anos, eu disse a ele, eu sei. Bom, aí Ainda teve uma bem, né? conversa assim, uma conversa sem pé nem cabeça, enfim, ele tentando me seduzir para vir para o Rio. Eu falei, mas cara, eu acabei de vir do Rio. Eu morei lá 3 anos. E ele falou, você é muito cabeça dura, eu olhando para ele assim. E aí ele falou, como é que eu te convenço? Eu falei, vai falar com meu pai. Aí todo mundo deu uma gargalhada. Quando eu cheguei em casa, ele estava conversando com meu pai. Então foram 2 anos ele conversando com o papai e eu cedendo a possibilidade de deixar minha família para começar uma carreira que o meu pai falou antes dos 18 anos, ela não sai de casa. Fátima tem uma liberdade muito grande na alma, mas eu não posso deixar ela sozinha, ela é uma menina. Você imagina a menina de 18 anos, há 50 anos atrás, de Belém. É, Era uma coisa, eu tinha morado já no Rio, mas com a minha família toda, né? sim. E aí o Roberto foi desenhando essa cantora, que é essa cantora nacional. E quando eu cheguei, finalmente eu vim para cá, ele disse uma série, ele queria que eu fizesse com não sei quem, eu digo, olha, se eu for, eu vou com os meus. E aí ele começou a desenhar e desenhou. Aí eu gravei O Filho da Bahia, que explodiu, e aí depois fiz um CS, que era um compacto simples, com 2 músicas de João Donato, que era Acriano. Uma com Hum. Gil e outra com Caetano. Essa música do Gil, que eu gravei em 1975, ela volta agora através de 2 meninos da tua idade e explode no mundo todo num remix feito pelo fonograma original de 75, que é o Emoriô. Aham, perfeito. Então, 2 garotos franceses ouviram essa música. Então, essa coisa da intemporalidade da música, ou a atemporalidade da música, e do cantor, é o que eu sempre acredito. Não é que você faz assim ou faz assado. Você tem que fazer com verdade. Tem que fazer acreditando que vai fazer. Eu sempre me joguei. Eu nunca tive um condutor de marketing. Olha, o caminho é esse. Não, o caminho sempre foi do meu coração. Por isso essa carreira tão plural. Sim. Aí, a partir do momento que eu lancei Emoriô explodiu em 75, nós partimos para fazer o repertório do Tamba Tajá. Quando eu lanço o Tamba Tajá, quando eu lanço o Tamba Tajá em 1976, foi um disco absolutamente revolucionário, porque não tinha nada que estava no mercado. Tinha uma cantora com quilos a mais do que a média, com uma independência muito grande, e tinha também uma liberdade em fugir da sonoridade que estava ali. E o Roberto Santana foi fundamental para isso. Eu digo que o Roberto Santana, que foi o produtor, brigamos muito, rompemos uma época, mas sempre reverencio ele. Hoje somos irmãos em Cristo. Ele volta para a minha vida através do Canto das Águas, que é outro disco feito só com compositores paraenses em 2002, quando Pará também não estava na moda. Só um pouquinho. Moni, desculpa só, eu tenho que dar uma resposta. Liga para o Marcos, que eu já ligo para ele, que eu estou no meio da entrevista. Assim para ele seguir adiante, mas daqui a pouco eu ligo para ele. Tá? Para ele segurar que eu ligo para ele já. Desculpa.
Claro. É... Desculpa, é tudo ao mesmo tempo agora. Para ele voltar para cá. Bom, aí esse disco vem, eu, uma mulher completamente diferente do padrão, eu andava descalça, com meu cocare, e monto um espetáculo com Luiz Carlos Ripper, direção do Fernando Peixoto, e esse espetáculo explode e ganha todos os prêmios. Na sequência, eu gravo Água, que aí é o divisor segundo de Águas mesmo. O primeiro disco, né, a gente acerta, e o Uhum. segundo disco consolida. Então, esses dois são os discos mais emblemáticos. Primeiro, a coisa violentíssima, que era o Tambatajá e o espetáculo, que era de um poder, né? Não tinha ninguém. Todas as músicas eram de norte e nordeste. Sim. Tem o forró do chamego, que é uma coisa Tinha o Chamego, maravilhosa. tinha Mário Lago, tinha o pessoal do Sul, os Almôndegas, não tinha o óbvio no repertório. Sim, Aí, pro Água, Caetano faz para mim Cajá. Esteja Cajá. E o meu ambiente sempre foi com os músicos. sim. E é esse ambiente de músicos que eu convivo até hoje. Uhum. Eles são os meus amigos. Por isso eu brinco tanto com as sonoridades. Porque Sim. mesmo no período que eu optei pela música mais popular, porque ela me emociona e emocionava, os arranjos eram de Wagner Tiso, entendeu? Cristóvão Bastos. Ninguém conseguia entender direito. Então, olha só, a minha vida é uma loucura, né? E eu Aham. falo para cima e para baixo. Aí eu vi a sequência de discos, aí quando eu gravo Banho de Cheiro, é um disco mais urbano. Depois eu faço Estrela Radiante, que é um disco de mescla compositores e tenho sob medida, explodo com uma música É, do, do Chico, né? do Chico Buarque. E aí vem várias coisas. Vem o Crença, do meu amigo Milton Nascimento, de quem eu sou amiga desde os 13 anos, que É, sempre foi muito meu essa amigo. Milton, amizade com o Milton já rendeu muita coisa boa, né? No próprio exatamente. Água Milton, tem a música Raça, que eu sou apaixonado na sua versão também. Maria Maravilhosa. Solidária, Maria Solidária. no Banho de Cheiro. Milton e Fernando. Então, eu sempre gostei de música. E não da coisa de. Nunca me vi num palco. Aquela coisa, quando criança eu pegava uma vassoura. Não, nunca. A minha relação com a música sempre foi com a música. Por isso eu me permito, de repente, não fazer 10 anos por 10 anos, não fazer disco. Uhum. Quando eu fiz o Tamanho Certo do Meu Sorriso, eu estava há 10 anos sem entrar em estúdio. Por quê? Primeiro, eu não me dava com o conceito que as gravadoras queriam. Porque quando eu lancei o Sertanejo em 1991, quando eu gravei o primeiro sucesso popular, no que foi o Memórias, no disco Atrevida, acho que foi 82 ou 3, que tinha inéditas de Ivan Lins, enfim, e tinha uma música do irmão do Michael Sullivan, do Leonardo Sullivan. O produtor não queria que eu fizesse. Isso é uma música para estrela de segunda categoria. Eu falei, eu não estou entendendo. Você é uma diva? Eu falei, não, eu sou só uma cantora que adora cantar. E que tudo meu tem a ver com o que me emociona. Essa música me emociona. Tranquei o produtor no banheiro. E nós gravamos. Sem Trancamos problema, ele, né? Sem problema. trancamos Ninguém, ele no sem banheiro, tiramos a falação. maçaneta. Ele não conseguia sair do banheiro. E a música explodiu o disco. Me chamaram de tudo. Tudo que você pode imaginar. Que eu tinha me vendido, que eu tinha não sei o quê, que eu tinha não sei das quantas. E aí, anos depois, Caetano grava Fernando Mendes. Mas já tinha um caminho aberto do brega, por um compositor brega, que era entendeu? Então eu sempre tive muito essa coisa, mas muita liberdade. Aí em 91 eu ouço Nuvem de Lágrimas e chamo Estãozinho e Chororó. Hum. Quando o disco foi lançado, que eu estava fora, estava em férias, quando eu voltei, foi para a rádio uma versão sem a voz deles. Mas eu bebi na fonte deles. Quando eu fazia muito circuito era o circuito das exposições, né? E aí eu falei, cara, cadê a voz dos meninos? Mas a Rádio X diz que não dá, porque eles tocavam só nas FMs, tocavam até entre 4 e 5 da manhã, nos programas AM do Zé Bétio.
porque o empresário deles era Horácio Bétio. Específico. E aí quando entrou nas FMs, tiraram a voz deles. Aí eu falei, não, é com eles, não tem música. Ah, mas elas não tocam. Eu falei, não, então não toca. Mas no disco tem que ter a voz deles. Como é que eu vou dizer para esses meninos que estão começando? Olha eu, que eles foram cortados. Aí a Glória Pérez ouve essa música no Nordeste, porque essa música começou a tocar no Ceará, e coloca na trilha da novela. E quando ela... Mone, você falou com o Marcos, ele está ligando aqui. Ele está me ligando direto, eu não posso atender. Liga para ele, liga para ele. Oi, desculpa. Tô- É, E aí, onde é que eu tava? Bom, aí a música explodiu. Aí queriam que eu fizesse um disco de sertanejo. Não. Aí, em 96, eu vou a Parintins e vejo o Boi Bumbá. Gravo vermelho. Ah, agora o próximo é Boi Bumbá. Não! E isso, na mutação das gravadoras, que agora eu acho que já estão melhores, mas houve um tempo que a gravadora foram assumidas por pessoas que não gostavam de música. Elas Sim, queriam o resultado do sabonete. E aí, entendi. nessa época, eu falei, não quero. Foi final de foi 98, 99, 2000, quando eu gravo o Maria de Fátima Praia de Figueiredo, que é um disco de clássicos. E aí, então agora fazer um disco de clássico, não sei. Então, essa minha liberdade sempre teve um preço, mas nunca abri a mão dela. E eu, quando chegou depois do piano e voz, aí eu saí da Warner e falei, eu não quero mais gravadora. Então, eu comecei a fazer meus produtos e distribuir. Aí fiz o Canto das Águas, fiz o Fafá cantando Chico Buarque, Uhum. e passei 10 anos sem gravar. E aí eu vi Meu Coração é Brega. E nenhuma gravadora quis, porque eles achavam que eu queria gravar os brega que eu tinha gravado nos anos 80. E aí foi quando o Rapaz, Zé Pedro entra na minha vida. O Zé Pedro com a Joia Moderna. E fizemos 2 discos maravilhosos. E aos 60 anos, com Humana, eu retomo minha vida. Eu estou fazendo 70 agora, com essa uhum. carinha de 59. Não, não, menos. Mas sempre ativa, entendeu? A Sim, vida, para mim, é inspiração. E cada coisa nova que surge, ou uma coisa velha que eu não conhecia, é motivo de inspiração. É uma carreira feita na contramão, mas aham, sempre com muita verdade. Acho que por isso eu tenho uma identificação muito grande com o público mais jovem. Eu não uhum. tenho amarras. Perfeito. E eu não sento na minha cadeira e digo, porque o pessoal sabe que eu fui. Não, eu sou. Eu sou um ser em movimento e em constante processo criativo. Aham, E é isso que me alimenta, não é o estar no primeiro lugar, porque o primeiro e o último são ilusões. A coisa é o caminho do meio, ou o caminho das pontas, enfim, mas que te dê prazer e não ceder a pressões externas. Eu acho que nesse momento, olha só, você me perguntou nada, eu saí falando tudo. Nesse momento, querido, há uma necessidade até de algumas pessoas que são de estar o tempo todo em evidência. uhum, E eu acho que a gente rala muito para existir. A partir daí, a gente também tem que se dar um tempo para saber o que está acontecendo. Se não é interessante a gente sair desse mainstream ou deixar de focar no mainstream para usar a nossa história com outras vertentes, mas não, como é que eu vou te dizer? Não querer que essa vertente esteja o teu olhar. Você tem que mergulhar nessa vertente. sim, Né? Eu tenho um show de rock and roll pesado. Rock and roll começa com o Jethro Tull, depois vai para o Black Sabbath, enfim, que eu aham. gosto. Fui formada no rock and roll Nossa, é bom anos demais o Black 70, anos Sabbath. 60. Então, é um trio, é heavy metal, vou te mandar depois. Que Quero eles ver. começam, enfim, é pesado. Mas eu não podia trazer esse rock and roll para mim. Sim, Eu fui para lá. E eu acho que a grande contribuição que todos nós temos é quando a gente sai da nossa história para ir para outra história, é mergulhar naquela história uhum, e não adaptar para o nosso jeito, você entendeu? sim, E isso é uma coisa que eu sempre fui, né, desde sempre, nunca me acomodei.
Mas fico muito feliz, por exemplo, de agora estar fazendo Circo Voador e estar vendo essas entrevistas maravilhosas que a garotada faz com os frequentadores do circo, porque a gente está conectado. Então, o Uhum. Vermelho eu gravei tem 30 anos e a música continua evidente e forte. Ao mesmo tempo, eu gravei Alinhamento Energético da Letrux, que virou um hino na pandemia. É muito doido. Isso, e isso é muito legal, né? Porque você se descrever assim como esse ser que continua criando mesmo depois de tanto tempo, é algo que a vida não é uma via de regra, né? Quando você vai Não ficando é, velho, você não precisa parar de nada. exatamente. Você só continua com mais referência, então é até melhor, né? E não dá para ver, recriar sucessos ou momentos de carreira não existe. Eu acho que tem muita gente da minha época, inclusive algumas pessoas, que às vezes insistem em querer a posição que tiveram nos anos 80. Nós estamos em 2026, cara. Uhum. Então, surgem pessoas novas, tendências novas, e está tudo certo. E a gente Sim. está ali na nossa, olhando tudo, fazendo com sinceridade, com verdade. É muito doido, porque eu nunca quis vender 1 milhão de cópias, né? Que na minha altura, ela tinha que vender 1 milhão de cópias. Então, mas para mim isso não era importante, porque vender 1 milhão de cópias significaria, se vendesse 900 mil, você estava acabado. Então, eu sempre apostei na minha identidade com a música, porque era assim o código das gravadoras. Vendeu 1 milhão de cópias, aí vendeu 990, vendeu só 990. Uhum. E eu achava aquilo chocante, porque eu ouvia, e ainda ouço, pessoas do mercado dizerem: fulano morreu. Ninguém morreu se ainda está vivo, e ninguém morreu se a música está aí. Sim. Então, a minha cabeça nunca se rendeu a esse tipo de colocação cafona e preconceituosa, sabe? Fora do riscado. A pessoa faz uma opção para lá, passa a vender naquela altura, sei lá, 50 mil cópias, e tá tudo bem, ela tem uma história escrita. Então, ficar atrás de sucesso, ou de requentar o sucesso, ou de chegar, eu acho que é uma contramão na vida de qualquer um. Você acaba fazendo coisas que não tem nada a ver com você. E a gente Perfeito. tem que entender, e eu ouvi isso a duras penas, quando eu tinha 45 anos, de uma grande empresária que eu tive, que foi a Marina Ghiaroni, que foi a transição que eu fiz com o Chico, e depois com o Canto das Águas. Ele falou: Fá, você está fazendo 40, vai fazer 40 anos, sei lá. Quanto tempo você imagina esse furacão no palco? Eu falei: a vida toda. Ela falou: pode Perfeito. ser, mas eu acho que você pode apostar mais na voz, porque você tem uma voz maravilhosa, as pessoas só olham o furacão. Eu fiquei bem puta com ela, né? Eu me achava absolutamente O o tornado. máximo do bairro Peixoto. Achava a tampa da Coca-Cola perdida ou a batata no meio do deserto, entendeu? E aí, quando eu vi isso, eu repensei tudo. Eu comecei a atentar para isso. E é isso que é a minha constante vida. Quando nós chegamos a fazer o tamanho certo do meu sorriso, que nenhuma gravadora quis. Quando eu gravei o disco do Chico, nenhuma gravadora quis. Como pode a cantora mais popular do Brasil querer gravar um disco do cantor de elite? Aí eu falei: cara, eu canto Chico desde que eu tenho 9 anos de idade. Seu E amigo, aí né? fizemos o Chico sem verba e sem dinheiro, fazendo as lonas culturais do Rio de Janeiro. Um ser especial abraçou o disco e vendeu uma loucura e fizemos. Então, acho que o preconceito, a noção equivocada e limitada do mundo do disco, quando a música virou um negócio, limitou muito a cabeça de quem toma conta do negócio. Então, eu Uhum. passei a fazer meus produtos. E aí, quando nós fizemos o tamanho certo, meu sorriso, não tinha dinheiro para nada, nada. Gravamos lá em casa, e aí eu percebi que eu tinha um espaço imenso no mainstream, que não tinha com Cantando Chico, claro. E aí retoma tudo de novo. E essas marés são maravilhosas porque te dá também uma noção da tua, como é que eu vou te dizer? Da fragilidade do ser humano, né? Dos erros e acertos.
e você entender se os erros considerados pelos outros não são acertos na tua alma e para você não sair da tua verdade. É muito doido. Agora virou um papo filosófico. É, Mas é então, tudo isso para dizer que tudo há uma intemporalidade e que é um tempo das coisas, sabe? O tempo sim. tem tempo de tempo ser. E aí, 50 anos depois, eu com 82, arrebentadas em todas as paradas de sucesso, não tinha agenda a fazer o circo voador, que era uma coisa alternativa, e piso pela primeira vez no palco do circo voador, trazendo essa história toda que foi construída, começando um pouco antes do circo existir. Eu Sim. estou muito feliz. E nessa mesma toada de você completando 50 anos, você já falou sobre o mestre Manuel Cordeiro, né? E ele também fez 50 anos no ano passado, né? 50 anos de carreira. Não, o gênio é Então, gênio. ele tá te acompanhando nesse show, então eu queria que você falasse também um pouco mais, floreasse mais essa guitarrada que vai estar aí Bom, o contigo. Manuel, a primeira vez que eu soube do Manuel, porque eu saí de Belém com 18 anos, né? Vim para cá, fui para o Rio muito tempo, depois São Paulo, hoje vivo entre São Paulo e Lisboa, mas sempre ouvindo, 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 ouvindo. Tinha uma pupila minha chamada Janaína Reis, que ela veio desde os 3 anos, 4 anos de idade, era apaixonada pelo meu trabalho, filha de uma amiga minha. Aí ela veio morar no Rio, ela fez um disco belíssimo, belíssimo, com composições, enfim, ela foi amadrinhada pelo samba, tererê, mas antes de fazer esse disco, ela fez um disco é, com músicas de Belém e ela morava na minha casa, em São Paulo. Um dia eu acordo e eu tinha de noite, eu estava ouvindo um disco do Paco de Lucia, que eu acho genial. Eu adoro músico, né? Aliás, ultimamente eu tenho ido a show de músico, porque músico é foda, não tem presepada, não tem que ter dancinha, não tem que ter não sei quantas pessoas em cena. É o talento do músico, né? Eu fico enlouquecida pelos acordes. E eu estava ouvindo Paco de Lucia. E, bom, dormi ouvindo aquilo, eu morava numa casa, e eu fiquei até tarde. Quando eu acordei, eu falei, ué, quem botou Paco de Lucia? Aí eu desci para tomar café, mas no meio do caminho, eu desci de camisola, tinha uma pessoa na sala, e eu subi de novo. E aí eu liguei lá para baixo e falei assim: quem está embaixo? Ah, é o músico que está esperando a Janaína. Aí falei: para, Jana, vem aqui. Aí falei: Jana, desculpa, eu não te avisei e tal, não sei o quê, mas é que eu trouxe o Manuel Cordeiro. E eu falei: pera, quem está tocando é o Manuel Cordeiro? Ela falou: é, o Manel Felipe. E era Paco de Lucia. E o Manel Aham. nunca estudou. E eu falei, eu não vou trocar de roupa, eu vou ficar sentada aqui ouvindo ele tocar. E fiquei completamente enlouquecida pelo violão do Manuel. Eles saíram para gravar, e aí quando ela voltou, eu falei, quem é esse cara? Falou, o Manuel é irmão do fulano. Aí o Manuel diz, não, bom era meu irmão. Puta que pariu. Pô, que isso? E aí eu Brincadeira. fiquei nesse sonho do Manuel, entendeu? Uhum. Eu fiquei nesse sonho do Manuel, de um dia a gente fazer, encontramos muitas vezes, tal. E aí, quando eu vou e ouço a música do. E passou um tempo eu sem gravar, não queria ter. Nada me motivava, nem as músicas que eu ouvia, nem nada. E aí eu ouvi o Veloso na minha casa tocando o Meu Coração é Brega. E aí eu falei, é a hora de fazer o disco com o Manuel. Então nós, em 3 dias, fizemos tudo, entre uma macarronada e outra. Uhum. Depois eles foram finalizar, em 2 dias eu botei voz e o disco explodiu. E o Manuel é uma coisa inacreditável, porque quando nós fomos montar o show, íamos ensaiar lá em casa também, né? Tudo foi no Fachol. Uhum. Até a gente ter uma grana para fazer a base. Um patrocínio, né? É, perfeito. Patrocínio. E aí o Sesc apoiou, enfim, muito doida, a vida é maravilhosa. Eu lembro que uma vez, só fazendo alguém falou assim para mim, Fafá, você tem que voltar ao mercado. Falei, por quê? Não, porque daqui a pouco você não tem onde cantar. Estão abrindo outras portas. Eu falei, eu canto num barzinho. E aí a minha é muito louco. A minha gente falou assim,
É, não, você é louca. Eu falei, não, eu só não vou me prostituir fazendo qualquer coisa. E a dignidade, para mim, é o trabalho. E tem casas, bares pequenos, é, jazz bar, enfim, onde tocam músicos. Às vezes não é uma vergonha de fazer isso. E o Soberano é esse piano bar que eu vou fazer agora, que é muito Uhum. pequenino, que eu não tinha agenda para fazer e nem o empresário queria, porque é muito pequeno. Então, essa liberdade, eu nunca abri mão nem da liberdade, nem da minha verdade. Então, quando nós fizemos o tamanho certo, e aí eu fui conhecer mais profundamente o papai, né? Que é o papai é o Manel. Sim. Foi ele quem criou a sonoridade da banda Calypso. Foi Caraca. ele quem criou, ele que ensinou o Chimbinha a tocar. Foi ele que fez a sonoridade de todo o brega do Pará. E também vai ter no espetáculo, claro. Foi ele quem deu a sonoridade do Beto Barbosa. Toda essa coisa caribenha que depois explodiu no Ceará, quem criou foi Manuel Cordeiro. E aí, um dia a gente montando o roteiro do show, falou, tem que ter uma coisa só do Manuel. E cada dia ele fazia um tema. Manuel, a música de ontem, não me lembro. Como você não se lembra? Não, mas eu faço outra. E fazia. Melhor que a anterior ainda. E fazia. Então, nesse espetáculo, tem 3 momentos de Manuel Cordeiro. Perfeito. Porque é de música. E a gente começou a gravar. E ele falou assim, não, eu posso fazer melhor. Eu digo, mas não, tem que ter uma base, porque a gente tem que fazer um alinhamento. Sim. E esse gênio é Manuel Cordeiro. Amarre, Manuto. Por isso, com a base gravada e a música em cima, eu sei que ele vai arrebentar. E não tem nada a ver com guitarrada. São músicas mais rock and roll, Uhum. mas ele vai botar para quebrar. Então, é Perfeito. essa liberdade que eu entendo que é o território da música. E é dessa liberdade que eu não abro mão. Perfeito. E eu acho que é isso que me conecta a um público mais jovem. É muito doido, porque quando veio a pandemia, eu não sabia muito o que fazer. Eu passei sem sair de casa quase 60 dias, eu tinha mais de 60 anos já, e preocupada com a minha equipe. Aí começamos a fazer lives de conversa, né? Comecei, aí, como é que faz isso? Minha filha dizia, você tem que fazer, mas senão você vai um dia vai fugir de casa. Você vai fugir É. para Portugal. Você é muito inquieta, você atualmente é muito doido, você vai desaparecer. Aí eu digo, vamos conversar com pessoas. E comecei a buscar pessoas que eu não conhecia, pessoas que eu tinha admiração, pessoas do meu círculo de amizade. E começamos a fazer lives sem tema. E aí começou a crescer o número de seguidores no Instagram. Um dia eu cheguei, eu tinha 70 mil, cheguei a 250 mil. Aí eu falei, vocês não estão comprando audiência, não, né? Não, imagina, você vai comprar audiência, mãe. Falei, como é que chegou a isso? Não, você está crescendo por um público muito, muito engraçado, você está abrindo o seu leque de público. Ok. Aí chegou a 750 mil. Aí eu chamei meus meninos e falei assim, vocês estão comprando audiência? Não, a gente não está comprando audiência. Como é que chegou de 70 a 750 mil em, sei lá, 3 meses? É Aí o você. João, que era minha filha, Mariana, cuidava da mídia social, junto com o João, que hoje é meu sócio em alguns projetos, e Mariana também. É... Aí o João falou, eu vou levantar o que aconteceu. Aí ele veio e falou, você está preparada? Eu falei, claro que eu estou. Você teve um crescimento muito grande no Twitter e também no Facebook. Eu falei, Facebook eu não uso, porque Facebook é muito velho e muito É, lento. sim. Eu gosto do Instagram. Ele falou, pois é, você teve um aumento substancial de um público dos 15 aos 27 anos. Aí eu falei, são os netos. Aí ele falou, não, as vovós estão no Facebook, que tem mais de 2 milhões. E eu falei, mas como é que vocês sabem disso? A gente faz a pesquisa e faz a sondagem. Eu falei, mas como é que explica isso? Não pode ser, só somos netos falando pelas avós. Não, não são. É que você fala para eles como você falaria com uma mulher de 60 anos, não fala.
E eles precisam dessa validação. Então, o teu público cresceu com 17, com 18, com 15, com 20, com 27, com 30, porque você, aos 60 anos, defende o que você defendia, e eu que eles precisam de validação. Aí eu fiquei muito feliz. E eu percebo um crescimento de jovens na minha plateia, cantando. Quando eu fiz o Koala, era uma garotada de 20 anos cantando pau a pichuna. Eu falei, que porra é essa? É, Quando eu fiz o Psica, que é um festival gigantesco em maravilhoso. Belém, que eles pediram para fazer o disco Água, eu disse para os meninos, não, vocês estão doidos. Eu falei, é o quê? No teatro, né? Não é no estádio. Eu falei, eu não vou fazer. Ela falou, Rafael, o público está pedindo. Eu falei, cara, como é que eu vou cantar para garotada um disco que é todo acústico, todo cabeça, todo feito? Não, é o disco. Então a gente vai botar alguma coisa? Não, tem que ser o original. Aí eu falei para os meninos, eu falei, vocês são malucos. Eu vou ser jogada na fogueira. Falando, as pessoas estão pedindo. E eram 40 mil jovens cantando Cajá, cantando Muito bom. Pop Chuna, cantando Cidade Pequenina, cantando Emoriô, é claro que eu botei. Então, o que eu vejo hoje, eu estava conversando com o Zé Pedro, é um resgate da MPB. Sim, tem os funks, tem as coisas, tem o pagode, tem o sertanejo, tem o. Mas há uma sede de resgate. Aí você vê plateias de Djavan, 48 mil pessoas na Allianz Parque. Você vê a turnê vitoriosa do Gil. Há um crescimento da dedicação de querer saber de onde nós viemos. Sim. E é nessa trajetória que eu criei o Filha do Brasil. Nós não seguimos, porque, enfim, mas vamos retomar. E eu acho que o pontapé inicial para se falar de 50 anos de carreira será o Circo Voador. Eu estou muito, muito motivada. Perfeito. E para a gente encaminhar agora para um final, como você está falando aí, cara, a gente já floreou aqui, são 50 anos de carreira, de uma linda carreira mesmo, você É, maravilhosa e continua aí produzindo uma carreira ainda mais linda, né? Que agora, como obrigada. você disse, chegou aos jovens também, chegou a público da minha idade, vamos colocar assim também, né? Então isso é maravilhoso porque você realmente atravessou o tempo como inteiro, né? E isso certamente deixou marcas e ensinamentos para você. Como é que para você, quais são esses principais ensinamentos durante essa linda carreira? Não abrir mão da sua verdade. Não tentar se encaixar num lugar que você não cabe, mas que algumas pessoas gostariam que você coubesse para saber lidar com você. É ter absoluta sinceridade. Meu amor, acho que eu fui das mais canceladas em 50 anos de carreira. Se você parar para olhar, você é menino, mas você Uhum. como eu digo, você dá um Google na internet, aí a gente diz, mas não existe isso de Google, vovó, não tem Google na internet, para mim é Google na internet. Aham. Perfeito. Você dá uma pesquisada, todas as campanhas que se fez até hoje sobre a Amazônia, eu não fui convidada. Por quê? Eu não me adequo a grupos. Eu circulo em vários lugares, mas eu não bato cabeça para ter líder. Eu acredito que os grupos têm que ser grupos de muitas cabeças. Você que nem criar no coletivo. Então, passei por muito cancelamento. Quando eu era mais jovem, eu sofria. Hoje eu entendo que a minha caminhada é essa. Mas isso não me amarga mais. Pelo contrário, me faz buscar essas pessoas, me faz. Um dia eu estava vendo televisão e aí estava o Chinaína. Isso é um tempão já, fazendo um programa na MTV. Aí eu falei, pô, esse cara é legal. Eu mandei um Twitter para ele. Eu falei, você é pernambucano? Aí ele mandou assim: é Fafá ou é a equipe dela? Eu falei, sou eu. Aí ele disse: não, não é possível. Claro que sou eu, estou achando genial esse programa seu. Aí, sei lá, 1 da manhã, ele falou, então aparece para cantar com a gente na Del Rey. Eu falei, sexta-feira que vem, ok. E segui minha vida. Sexta-feira que eu estava lá no Espaço Sul de São Paulo. Falei, oi, qual é a música que eu vou cantar? Ele olhou para mim e falou assim, você está brincando comigo que era você? Eu falei que essa não me convidou. Então, eu sou essa pessoa que entra lá no Instagram e fala para Luísa Sonza, não gostei desse excesso de sangue no disco. Não é sangue, é morango. Não, mas não dá. Você tem uma voz maravilhosa. E eu jamais deixarei de ser essa pessoa.
Eu acho que é isso que faz. Eu nunca me convenci da celebridade, detesto esse termo. Nunca andei cercada de segurança. Eu acho um absurdo. Eu falo com as pessoas. Quando as pessoas me incomodam, eu digo, você está me incomodando. Que eu acho que cria uma linha direta. é, que eu não sou aquela pessoa que, oi, querido, e fecha a cara e diz assim, cancela. Uhum. Eu estou bem e falo com todo mundo, de repente estou estressada. Hoje não dá que eu estou estressada, faz uma foto, vai embora. É mais sincero. Hoje você tem essa coisa do cancelamento do pessoal que cerca a gente do aeroporto, né? Ou Aham. que você na porta do hotel. E eu não tenho nenhum problema em dizer, olha, faz a foto, mas não dá para que isso. Porque eu acho que é uma conexão de verdade. Eu acho que é isso que justifica esses quase 51 anos de carreira, é, com público, sempre com público. Eu nunca fiz show vazio. Aliás, fiz. Na minha estreia no teatro, que foi no Teatro Casa Grande, a estreia do show Tambatajá era um teatro lotado, uma loucura de gente na porta e tal. O teatro lotado, 750 pessoas. No dia seguinte, tinham 7 pessoas na plateia. 5 convidados e 2 pagantes. Eu tinha essa altura já 19 anos. Aí falei pro meu produtor, como é que a gente faz? Tinha mais gente no palco, de músicos e tal, do Do que que na na plateia. plateia. Ele disse, faça melhor que ontem. Ontem ninguém pagou para lhe ver. Hoje 2 pagaram, mas 7 perderam a novela para te ver. E é assim que você ganha credibilidade. E é assim que eu levo a minha vida. Com verdade, com sabendo que se a plateia está murcha, a gente tem que fazer o show para a gente, até a plateia se motivar. Eu fui criada assim. Eu fui criada numa época que não tinha patrocínio, que a gente viajava de ônibus de madrugada para chegar cedo no hotel e acharem que a gente foi de avião. Ah, Miguel, clássico. Entendeu? E sendo muito feliz no que eu faço. Esse é o meu conselho. Jamais, se alguma coisa te entristecer por uma imposição, dá uma olhada, ver se se é a tua verdade é o que querem que você faça. Se for uma imposição que não te traz felicidade, não faça. Porque a verdade sempre vence, e a tua verdade é que faz o teu caminho. O Perfeito. tempo tem tempo de tempo ser. Perfeito, Fafá. Acho que a gente encerra da maneira mais linda. Foi um papo maravilhoso com Eu você. falei mais do que tu, mas tudo bem. Não, a ideia é essa. Eu não vou fazer 50 anos de carreira. Obrigada. Você é a estrela aqui. Agora Então, eu quero você lá. Vou pedir para lá comer cara, mil perdões. É que a que é o internet meu deu uma travada. Oh, meu Deus. tudo aqui. Oi? Travou ou voltou? Acho que voltou. Pode. É, travou total. Voltou, hein? Tá me ouvindo? Acho que voltou. Eu quero que você combine com a Lala para combinar com o Fábio. É, tô ouvindo. Queria que você combinasse com a Lala para combinar com o Fábio. De repente você vai no ensaio, ou, enfim, vai no circo, a gente conversar antes de entrar em cena. Tá? Sim, não, perfeito, com certeza eu vou estar lá. No E eu ensaio é bom. quero muito ver esse seu álbum de rock Ouviu? aí que você falou, ouvir. Quero muito ouvir esse álbum de rock que você Vambora. Eu falou. tô louca pra fazer isso aqui no Rio. É. E espero te ver em breve Agora, para te dar um como grande diz o abraço. outro, eu também. Beijo grande. Um beijo e até mais, hein? Até já. Obrigada, meu amor. Beijo. Caralho, que mulher sensacional, mano. Caralho, na moral, vai tomar no cu, mano. Ué, ah tá. Caralho, mano, se não tivesse gravado, tá maluco. Nossa.